Olá, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kelly Romeira e esse é mais um vlog sobre o curso do Mairo. Acredito que é o vlog 6, né, gente? E hoje nesse vlog a gente vai falar o que 50 horas de mar fizeram comigo. Mas antes de eu fazer essa avaliação, a gente vai fazer algumas considerações, algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. E eu vou tentar organizar a ideia para ver se fica... São 3 informações que tem a ver com isso, né? Porque vai nos ajudar a ter uma compreensão maior do que é, do caminho que a gente está traçando. Já foi assunto, acredito que do primeiro vlog ou do segundo vlog, a questão que quanto mais a gente aprende, né, mais adiante no curso a gente está, mais a gente tem a noção do que é aprender esse idioma e do tamanho daquilo, sabe? Que era uma coisa assim que eu achava que era tão pequena. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma ideia na época que, quando eu comecei o curso, eu estudei bastante tempo antes, em vários cursinhos e tudo, e a minha ideia era que se eu tivesse um número X de frases ali, comuns assim, com verbo to be mesmo, sabe? Eu conseguiria me virar nos 30 numa viagem. Você tem noção disso? Da ignorância da minha pessoa, né? Naquele ponto em que nada eu sabia? E aqui eu vou colocar um comentário de um excelente comentador, o Francisco. Temos excelentes comentadores nos vídeos, mas o Francisco ele tem uns comentários muito bons, até porque o Francisco está mais adiantado. O Francisco ele já estuda há mais de 2 anos, ele tem 7.000 e poucos cards, agora deve estar batendo os 8.000, porque quando ele comentou isso, ele tinha 7.440 cards. Então o Francisco, um dia assistindo o vídeo que eu fiz sobre como eu me saí na viagem, ele fez um comentário e disse que era para mim controlar a ansiedade e não me dar um tempo para minha fluência, porque naquele vídeo a minha análise é que em 2021 eu estaria fluente, né? Considerando que 2021 eu estaria perto de 2 anos de curso, né? No meu ritmo bem lento, né? E o Francisco falou isso pra mim, não se coloca um tempo na sua fluência. E daí ele colocou que ele já tinha 7.000 e poucos cards e que ele tinha 2 anos de curso, que ele ainda assistia seriado em inglês com legenda em inglês e que ele não era fluente. E que ele tinha certeza que no 3º ano ele seria fluente, tá? Porque ele até comentou que o Mairo fala que a questão da fluência é mais ou menos 3 anos, tá? Considerando isso, imagine, eu não sei quantas horas de mar tem o Francisco, mas ele tem bastante, porque ele tem 7.400 cards, né? 2 anos de curso, ele faz 1 hora de mar todos os dias, ele falou, tá? E ele ainda não é fluente. Daí, voltando para a questão da aula que eu assisti essa semana do Mairo, tá? Em um dos módulos do mar, eu acho que o 22, 23, ele fez uma avaliação de 4 níveis de compreensão do inglês. O nível 1 ele colocou que seria quando tu não entende praticamente nada. O nível 2 que tu entende alguma coisa, às vezes tu entende, às vezes tu não entende. Eu me classificaria nesse nível. Ele falou que vocês que estão aqui provavelmente estão no nível 2 e todo mundo que comentou ali embaixo que eu li estava no nível 2, tá? E a gente percebe que o nível 2 é um nível muito grande, tipo seria o nível intermediário que uma época ele comentou que as pessoas saem do básico, ficam anos no intermediário para depois ir pro avançado, naquela classificação padrão, né? Que não é a classificação que ele faz, você sabe. Nível 2. Porque o nível 3, ele é um fluente sim, mas não é um fluente 100%. O nível 4 seria praticamente um nativo, né? Então, alguma coisinha que não, talvez algum termo técnico que não, mas compreenderia absolutamente tudo, né? Vamos dizer isso, né? São os 4 níveis dele. E daí, nessa aula, falando dos níveis, ele falou uma coisa que ele bate muito nessa questão. Ele bate muito, ele já falou em várias aulas sobre isso, talvez ele tenha falado nos vídeos do YouTube dele, que ele diz o seguinte, que tem muita gente que fala, eu entendo, mas eu não falo, né? E ele não concorda com isso, ele acha que quem entende fala, tá? E daí, sobre isso, eu até considerei na hora, e eu acho que quando as pessoas dizem isso, elas
realmente têm razão, mas por que o Mairo não concorda com isso? Porque para ele, o entende, mas não fala é um nível 4. Um nível 4 que é praticamente um nativo, gente. Então é óbvio que se tu compreende como um nativo, tu irá falar. Mas eu imagino que uma pessoa que esteja no final do nível 2 ou no nível 3, que compreende bem, a pessoa compreende o inglês, entendeu? E daí ela dizer que ela falar que ela não consegue falar é possível. Por quê? Porque vocês já devem ter percebido que nós temos níveis diferentes para as coisas diferentes. Tipo, para leitura a gente tem um nível, para o listening a gente tem outro nível, para o falar a gente tem outro nível. Nós não conseguimos desenvolver os níveis juntos, um a um, e manter eles igualados, né? A gente sempre tem um melhor do que o outro, né? Dependendo a técnica que se usa, né? Tem muita gente que é mais conversação, e daí eu comecei a fazer algumas avaliações. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muito contato na fronteira com o pessoal do Uruguai e Argentina, né? Então, o contato com o espanhol aqui, ele é muito constante. E para nós, praticamente todas as pessoas do Rio Grande do Sul compreendem o espanhol, né? Nós conseguimos entender o que eles estão falando, nós conseguimos interagir numa conversa. Só que assim, ó, eu compreendo, vamos dizer que eu compreenda, vou botar percentuais aqui pra gente dar um exemplo, que eu compreenda 80%, mas que eu fale 40%, né? Porque a minha fala não é nem perto da minha compreensão com o espanhol. Nisso eu fiz uma avaliação com meu filho também. O meu filho, ele tá com um pouco de atraso de fala, porque ele vê muitos idiomas, ele assiste desenho em todos os idiomas. E eu já percebi, ele compreende 100% o português, tá? Só que muitas coisas eu pergunto em português para ele e ele me responde em inglês. Então, o nível de compreensão do português dele está altíssimo, mas o nível de fala está mais baixo. Assim como no inglês, né? Porque ele consegue falar muito mais no inglês do que no português. Esse é um problema que eu estou enfrentando aqui em casa. Para clarear bem a ideia, se ficou confuso, eu entendo que o Mairo fala porque ele considera que se tu compreende no nível 4, então tu falaria. Também acho. Mas eu entendo as pessoas que dizem isso porque seria o nível de compreensão simplesmente diferente do nível de fala. E agora, né, com essas considerações, né, o que os 50 horas de Mario fez comigo? Nas primeiras 2 temporadas quando eu entrei pra segunda temporada do seriado que eu tava assistindo, na primeira temporada, tipo, tava tudo meio misturado no meu ouvido, assim, tipo, eu entendi uma coisa só. Mas, quando eu cheguei na segunda temporada, eu já comecei a separar as palavras no ouvido, tá? E a partir dali, cada vez fica melhor, eu consigo separar as palavras no ouvido. Então, o que essas 50 horas fizeram pra mim? Consegui separar um pouco mais as palavras no ouvido, tá? Claro que no final do seriado ali, eu assisti 5 temporadas, né, daquele seriado, eu já tava compreendendo muito mais o que os personagens falavam, muito mais adaptada à linguagem. Terminando aquilo, eu fui tentar outro seriado, um seriado que falava muito sobre maldições, invocações. Eu sei que eram palavras muito diferentes, acabei desistindo, porque a linguagem estava muito fora da linguagem que eu estava acostumada, né? Então eu não investi nesse seriado, assisti um filme e agora eu tô assistindo o Modern Family, né? Que tem inclusive uma pessoa que não é nativa, né? A Glória não é nativa, ela é latina e a língua de origem dela é espanhol, então ela tem um sotaque bem carregado, né? E os demais personagens falam bem rápido. Agora eu já tô conseguindo me adaptar mais. Mas eu vi que isso é um pouco questão de linguagem, né? Alguém comentou que estava assistindo... esse comentário foi até dentro do curso, tá? Um aluno falou assim, porque eu faço o meu mar com Friends, né? E daí ele disse que já tava conseguindo, né, compreender as coisas, aí foi assistir um filme com a mulher, com a esposa dele, e ele não conseguiu, e ele ficou chateado, e daí no outro dia ele levantou às 5 da manhã pra fazer aquilo que ele costuma fazer, e ele fechou o olho e, escutando aquelas vozes que já lhe eram familiares, né, ele conseguiu compreender. Então é muito disso também. Quando as pessoas... E eu já percebi alguma coisa assim que... Muita gente pergunta assim, mas tu quantos por cento que tu entende?
E é por isso que eu não posso dizer quantos por cento que eu entendo. Porque dependendo da linguagem, se eu tô familiarizada ou não, se é um personagem que fala aquilo que eu já tô acostumado, é diferente o percentual de eu pegar um filme novo aí e assistir. E uma coisa também que eu percebi é que antes, eu pensava assim, daqui a pouco eu vou descobrir que eu tô fluente. Mas é muito mais do que isso, gente. A questão de passar, porque a fluência, ela vai ter que transformar aquele conhecimento que a gente tem, né? Conhecimento ativo em passivo, né? Em vez de ficar pensando na coisa, tem que sair automático. Só que a gente não vai simplesmente pegar o idioma inteiro, tirar de uma caixinha e botar na outra, né? O que vai acontecer? Um dia uma palavra vai para lá, outro dia outra palavra, e assim a caixinha vai enchendo. Quando a caixinha estiver cheia, tudo automaticamente será para ti, mas isso não será do dia para a noite, né? Tu não vai acordar um dia e vai dizer, sou fluente. Não, aos poucos tu vai conseguir trazer aquele conhecimento para a forma automatizada do teu cérebro, e daí sim tu vai conseguir ser fluente no idioma. Então, como diz o Francisco, não se bota em um tempo, né? Se tu estuda mais, é óbvio que tu vai, né, conseguir mais rápido. Se tu estuda menos, vai demorar um pouquinho mais. Mas uma coisa que eu consegui separar no ouvido e eu consegui me sentir à vontade de escutar e de assistir um seriado em inglês, isso já me deixa feliz. Porque eu me lembro da primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que naquela época não existia Netflix, era limitada a coisa, né? A internet era mais limitada e a gente ligou a TV algumas vezes e aquilo eu não conseguia, aquilo me deixava nervosa de não estar compreendendo absolutamente nada. Hoje o idioma ele já não me agride no ouvido, né? Não é aquela coisa que se eu for ligar o rádio ali na ABC News ali, que eu boto de vez em quando, que eu vou ficar, não tô conseguindo entender, tá me irritando. E eu sei que muitos de vocês que estão bem no início, que vão escutar a playlist, né? A playlist todo dia, ficam irritados com aquilo que não entende, não tem saco, daqui a pouco já perdeu o foco, né? Já tirou a cabeça daquilo, porque a coisa não tá muito familiarizada, mas com o tempo isso vai acontecer, assim como hoje não me agride. Eu gosto de sentar e assistir Modern Family sem estar entendendo 50%, mas eu tô vendo, tô conseguindo pegar uma coisa e outra ali. Então, gente, o negócio é aos poucos e é isso aí que 50 horas fez comigo. Eu percebi que eu vou ter que ter muitas horas, o Mário falou em milhares de horas, e eu calculei que milhares de horas é mais de um ano, porque se tu faz 1 hora por dia, 365 dias, tu não chega nem perto das 1000 horas de mar, né? Então, o que é o meu objetivo? É cada vez mais assistir mais coisas, tentar fazer mais horas para chegar a um ponto que eu consiga assistir tudo que eu for assistir, né? Exceto esses seriados aí sobre maldição e invocação, que são muitas palavras difíceis. Vikings diz que é muito difícil assistir Vikings, muito difícil. Mas eu consegui assistir as coisas que eu quero assistir, né? Em inglês, compreendendo a maior parte das coisas, porque daí cada vez mais eu vou ser estar mais perto da fluência, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, se inscreve, compartilha o vídeo. Eu esqueci de pedir lá no início, não sei se você chegou no final, mas é isso aí, gente. Até semana que vem. Eu vou ver se eu publico no domingo, tá? Geralmente eu publico no domingo, hoje tá saindo na segunda. E bons estudos. Tchau!